Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos falar agora sobre o princípio da cautela. Esse princípio nos indica que a pessoa que conseguiu ficar em abstinência é uma pessoa que tem muita cautela, que tem muito cuidado, que tem muita atenção, que tem muito zelo com o seu processo de abstinência. Existem situações de risco que fazem com que a pessoa se exponha de forma desnecessária, né, a esses riscos, podendo gerar ou desencadear uma série de fissuras. Nesses casos, nós temos duas situações, duas formas de exposição a risco, que são a autocolocação em risco e uma heterocolocação em risco. A autocolocação em risco ocorre quando o abstêmio voluntariamente se coloca em risco. A heterocolocação em risco ocorre quando alguém coloca o abstêmio em risco. Então veja que interessante, se o abstêmio voluntariamente for até um local onde ele usava, por exemplo, drogas ou álcool no seu período de adicção, ele vai estar se expondo ao risco de forma voluntária, vai estar se autocolocando em risco. Contudo, se o abstêmio estiver, por exemplo, dentro da sua casa e alguém chamá-lo para conversar, ou algum amigo, ex-amigo, né, da época da adicção, aparecer até a casa dele e lhe oferecer drogas ou qualquer coisa parecida, algo semelhante, né, só para visualizar a situação, nós estaríamos numa heterocolocação em risco, quando alguém coloca o abstêmio numa situação de risco. O princípio da cautela demonstra que quanto maior o tempo de abstinência, mais vezes o abstêmio conseguiu superar essas situações de risco, tanto da autocolocação quanto da heterocolocação. Por óbvio, evitar se colocar em situação de risco é muito importante. Então o abstêmio consegue controlar essa autocolocação em risco. O que ele não tem muito controle é sobre a heterocolocação em risco, quando alguém coloca ele em risco. Então a técnica, mais uma vez, a técnica do evite e procure, né? Evite pessoas, hábitos e lugares da ativa e procure pessoas, hábitos e lugares que não são da ativa, que são da abstinência. Essa técnica do evite a adicção e procure a abstinência, ela sintetiza no seu âmago, ela sintetiza isso, né? Essa técnica é muito bem-vinda, né? E quanto mais tempo de abstinência a pessoa tiver, mais indícios existem de que ela sabe aplicar essa regra. Então, o princípio da cautela é isso. Aqui no material ainda tem algumas regras que eu coloco no que se refere à extensão do princípio da cautela, né? Que é não se expor à situação de risco, avaliar a real necessidade de se expor a essa situação de risco, expor-se por pequeno tempo e assim sucessivamente. São regras para, se não for possível evitar a autocolocação em risco ou se deparar de uma hora para outra com essa heterocolocação em risco, a pessoa consegue seguir essas regras e tentar evitar danos, né, ao seu processo abstêmio. Então é um princípio muito importante, um princípio que deve ser levado muito em consideração, e é um princípio que indica muita maturidade no processo de abstinência, se for aplicado, né?